Bom, como prometido, um tutorial básico de como fazer arroz. Felizmente fazer arroz é muito simples, prático e rápido. E precisa de pouquíssima coisa na realidade. Ah, o que é muito bom na realidade, né? Já que sábado à noite e domingo o bandejão não funciona e a gente precisa sobreviver à base de alguma coisa com carboidrato. Vai precisar claramente de uma panela e de um fogão. Isso, bom, não tenho o que falar sobre. Ah, cebola e alho. O quanto que você vai pegar de cebola e alho fica a seu gosto, na realidade. Isso daqui geralmente é o que eu coloco no meu arroz, porque eu gosto de comida muito bem temperada. Mas você pode reduzir para 2 ou 3 cabeças de alho e para menos cebola. Ou até não colocar cebola, na realidade, se for da sua preferência. Azeite ou óleo para dourar as coisas. Se você não tiver azeite, minha câmera está morrendo. Se você não tiver azeite, óleo comum serve também. Arroz, não precisa de um pote inteiro, claro, só da quantidade que você vai comer. E isso daqui, por incrível que pareça, é sal. É sal verde, é sal moído com cebolinha e salsinha, mas se você usar sal normal também dá certo, do mesmíssimo jeito. Você pode inclusive adicionar uma cebolinha e uma salsinha se só tiver sal normal. Agora, eu vou usar, mas para todo caso, é sal. Pique seus ingredientes da melhor forma que você preferir. Então, no seu fogão, você acende o seu gás, ou sei lá, liga se você estiver usando uma panela de indução ou alguma coisa do tipo. Coloca azeite na panela, uma quantidade no fundo suficiente para refogar, ou óleo, tanto faz. E adiciona primeiro, se você estiver usando, cebola. Cebola tem mais água que alho, então cebola demora mais para fritar que o alho. Se você colocar os dois juntos, você vai queimar o alho e não vai dourar a sua cebola. Então coloque a cebola primeiro na panela. Eu vou estar usando uma colher de pau para mexer aqui as coisas, mas uma escumadeira ou qualquer coisa, aquelas colheres de silicone, espátula, tudo serve. É só ter um pouco de bom senso que as coisas dão certo. E basicamente com um fogo médio para alto você vai mexendo sua cebola até ela ir cozinhando um pouquinho. Daqui a pouco a gente adiciona o alho. Quando sua cebola estiver dando esses sinais de começar a dourar aqui, que ela vai ficando mais marronzinha nas bordas, você vem e adiciona o seu alho. Eu estou fazendo isso aqui pelo celular porque eu só tenho 2 braços ainda. E continua mexendo para dourar mais o seu refogado. Se estiver indo muito rápido as coisas, você sempre tem a opção de abaixar o fogo. Quando o seu alho e sua cebola estiver mais ou menos dourado, você dá uma apagada bem rápida no fogo para adicionar o arroz e não queimar eles. Então, pessoal, eu tô aqui no processo de edição do vídeo no Vegas, juntando tudo para poder postar para vocês. E eu vi que basicamente tem uma guerra aí, tá, galera, entre lavar ou não lavar o arroz. Eu pessoalmente não lavo arroz e eu também não sei o que se passa dentro de um silo de arroz de uma fazenda. Então, por favor, não me julguem. Mas, acaso qualquer coisa, siga os próximos passos considerando que você lavou o arroz, se assim você quiser. Mas basicamente era isso. Voltando ao vídeo. Sobre quantidade de arroz. Arroz é um negócio que incha depois que você cozinha, então não coloque muito arroz cru achando que vai dar aquela mesma quantidade ou aquele mesmo volume, porque vai dar uma quantidade absurdamente maior. Em geral, você quer um copinho americano, meio copo dá mais que o suficiente para coisa de 2 refeições e uma pessoa. 2 refeições, pessoa, aspas, unidade, inventada aqui na hora. Mas assim, considerando que você está fazendo só para você, isso tem que dar umas 2 refeições, mais ou menos, relativamente modestas de arroz. Qualquer coisa você coloca um pouco mais. Mas, por exemplo, um copo americano cheio dá uma quantidade absurda de arroz, dá uma panela inteira. Meio copo vai dar uma meia panela. Então, vou colocar mais ou menos isso daqui e dar uma mexida. O fogo está desligado ainda. Chegou a hora de você adicionar água no seu arroz. Eu peguei num jarro só para ficar mais fácil de gravar e colocar ao mesmo tempo, mas você pode colocar a sua panela direto embaixo da torneira ou sei lá, seu filtro d'água. A gente vai adicionar água até cobrir o fundo e criar mais ou menos uns 2 dedos de água acima. Basicamente isso. Você tem que estar vendo o fundo da panela e basicamente o arroz parado no fundo. E agora a gente liga o fogo de volta, no máximo para deixar a água
esquentar até 100 graus. E meu fogão tá tendo um derrame aqui embaixo, pera aí. Pronto, agora que meu fogão voltou ao normal, ele está esquentando a panela de arroz com água, cebola e alho. Quando começar a ferver, a gente abaixa o fogo, claro, para não deixar ele secar rápido demais. E agora chegou a hora da gente adicionar o sal na medida do que a gente achar necessário. Muito honestamente, vão com calma no sal, seja você utilizando um sal batido desses ou sal normal mesmo de um saleiro ou do seu pote de sal na sua casa. Comece adicionando quantidades um pouco maiores, mas não tão grandes, vão misturando sempre depois de adicionar e experimentem para ver o sabor, porque deixar com menos sal é corrigível, aspas, porque você sempre pode adicionar mais sal. Agora, se você passar o sal, o negócio fica complicado, porque é muito difícil você tirar sal de uma receita. Então, basicamente, você salga um pouquinho, experimenta, salga um pouquinho de novo, experimenta, salga um pouquinho de novo, experimenta, até chegar no correto. E qual o correto? O correto basicamente é você colocar a água do arroz na sua boca e sentir um gostinho ligeiramente salgado, agradável ao paladar. Para você, claro, isso vai de pessoa para pessoa. Bom, terminei de salgar aqui o arroz. A água está basicamente abrindo fervura agora. O fogo está no alto ou no mais alto, deixa eu ver. Não, já tá. Disfarça. E agora que a gente atingiu fervura, a gente abaixa o fogo até o mínimo possível para manter fervura. Vai ser um fogo médio, médio para baixo. Porque a água não vai passar dessa temperatura, claro, porque ela está trocando de estado. Mas se a gente deixar no fogo alto, ela vai evaporar mais rápido e aí a água evapora toda antes de cozinhar o arroz. Vou abaixar um pouquinho mais aqui. Chegou nesse estado, você pega a tampa da sua panela. É importante que a sua panela tenha tampa, eu devia ter avisado isso primeiro. Não tampa o arroz por completo, você na realidade... Cacete, vai ser foda fazer isso daqui com uma mão só. Você arranja algum jeito aqui de deixar o seu arroz semi-aspas tampado. Ou seja, tampado, mas com uma fresta para ele ir secando e escapando o vapor. Se a sua panela tiver aquelas tampas de alumínio leve, basta você deixar a tampa ligeiramente deslocada para a esquerda. A minha eu não consigo fazer isso porque ela escorrega de volta e encaixa no lugar. Então eu tenho que fazer isso daqui. Mas basicamente é isso. E aí você deixa ele cozinhando aqui durante uns bons 20 minutos, mais ou menos. Ah, um negócio que eu esqueci de falar. A propósito, eu devia até que trocar a posição da colher aqui para manter a fresta porque a outra tinha caído. Mas uma coisa que eu esqueci de falar é... Tem gente que gosta de arroz mais úmido, tipo eu, e tem gente que gosta de arroz mais seco, tipo, sei lá quem que tá assistindo. De qualquer maneira, você consegue controlar isso com o seu fogo. Se você quiser um arroz mais úmido ao final, basta você manter um fogo bem baixo e eventualmente adicionando água se você sentir que ele está secando demais. Agora, se você quiser um arroz mais seco, você pode aumentar o fogo, e deixar ele secar mais rápido. Mas não deixa ele queimar, viu, gente, por favor. E deixa ele cozinhar por completo. A gente vai chegar nesse ponto. Calma aí. Quase terminando de cozinhar o arroz. Eu não sei quanto tempo exatamente se passou, porque eu não estava olhando no relógio, mas acho que passou na casa aí dos 25 minutos, tudo cozinhando. Tirar aqui a tampa da panela. Ele está terminando de secar. Não tá o arroz mais branco do mundo, até porque eu dourei bastante a cebola e o alho, mas se você dourar menos, você consegue o arroz mais branquinho. E o procedimento enquanto ele seca agora é você pega um pouquinho de arroz, só para ele, claro, para você não queimar sua boca, e ver o quão macio ou duro ele está e se isso é agradável ou não ao seu paladar. Se ele ainda estiver meio duro, caiu aqui, você pega um fundinho de copo d'água, devolve aqui e deixa ele cozinhar mais um pouquinho. E aí o procedimento é esse. Se o arroz ainda estiver duro, você sempre vai adicionando água na panela e deixando ele cozinhar mais e mais. No caso, nesse final de processo, como ele está secando, a gente pega a tampa, quando ele estiver aí com a água quase na superfície dele. Basicamente, né, tá no nível da superfície e tampa total e deixa ele abafar para terminar de chegar. Então, novamente, se não chegar, é só você devolver um pouquinho da água e continuar o processo repetidas vezes até ele finalmente estar na consistência mais agradável para você. Passaram-se mais uns 5 minutos dele cozinhando, eu já experimentei a consistência dele. Ele tá mais ou menos do jeito que eu gosto, mas pode ser que não esteja do jeito que você goste, então faça isso personalizadamente para o seu arroz.
E basicamente é isso. Ele tá com um restinho de água no fundo. E geralmente todo arroz que você termina de fazer vai ter um restinho de água no fundo. Você pode deixar ele secando ou você pode simplesmente deixar ela lá. Só toma cuidado porque a partir desse ponto, se você deixar ele cozinhar mais, principalmente porque ele tá sem água, já vê que a água baixou no nível do arroz, aí ele vai começar a queimar. E isso acontece muito rápido, porque ele não tem tudo isso de água que está mostrando o nível do arroz. Na realidade, ele só está ocupando os buracos que sobraram. Então, daqui a pouco, toda essa água vai evaporar. E aí, no caso, você desliga o fogo e está pronto o seu arroz.